Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de junho de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, Lula reestreia nas ruas com Alckmin de carona e cordão voluntário de segurança. No Rio Grande do Sul, na primeira viagem com Alckmin, o ex-presidente contou com o MST e, surpresa, policiais voluntários fizeram a escolta de Lula, não por ordem das autoridades, mas espontaneamente. 150 militantes do MST se juntaram a 50 policiais voluntários simpáticos a Lula e ao PT, que reforçaram a proteção ao ex-presidente na chegada ao evento na noite da última quarta-feira em Porto Alegre, destino escolhido para a primeira viagem do Lula no estado. O ex-tucano, e agora alçado a candidato a vice, Geraldo Alckmin, estava junto. A equipe da pré-campanha havia identificado ameaças de bolsonaristas nas redes sociais, mas nada que configurasse um perigo concreto, disseram aliados. A preocupação que configurasse um perigo concreto acabou, disseram aliados. A preocupação com a segurança do ex-presidente será uma tônica dessa corrida eleitoral para os petistas. O fato é que, segundo o Datafolha, o Lula está bem na frente de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. É uma diferença de mais de 50% contra 30%. Então, na verdade, está uma situação muito diferente naquela região daquela em 2018 e 2017, quando o Lula chegou a sofrer agressões e recebeu até tiros na sua caravana lá no sul. Mas o surpreendente é que policiais lulistas, petistas, foram fazer a segurança do evento. Realmente as coisas estão muito diferentes em 2022. E a campanha do Ciro empaca de vez. Está com dificuldades no estado. O Ciro trocou as suas viagens por lives. O Ciro Gomes reduziu as agendas e tem passado mais tempo no Ceará, onde ele mora. As dificuldades em montar alianças e as dissidências dentro do próprio partido do Ciro se refletem na agenda do pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. O ex-ministro ele tem passado a maior parte do tempo no Ceará, onde mora, e priorizado a presença nas redes. Agora o Ciro virou youtuber, não faz mais campanha de rua, ele não está conseguindo fechar acordos nos estados, não tem palanques para disputar a eleição e ele está aí no alto engano, se iludindo com o canal dele no YouTube, que tem um pouco de visualizações, não é nada extraordinário, absolutamente nada extraordinário, e fica fazendo os programas e viajando ali na estratégia que ele arrumou nas redes sociais, mas essas redes não vão elegê-lo, ele precisa de aliados e, trancado no Ceará, ele vai servir somente como muleta para Bolsonaro, no fim das contas. E vai para o ralo o plano do agente bolsonarista infiltrado na justiça. O Nunes Marques tentou garantir a candidatura de 2 bolsonaristas caçados por atacar o STF, por abuso de poder econômico, e achou que ia conseguir, com a estratégia dele, dar esse presente para o Bolsonaro, porque não é nada importante para o Bolsonaro, ele se expôs desse jeito só para bajular o Bolsonaro e vai se dar mal, porque o STF já formou maioria para rechaçar a medida dele. É uma medida, inclusive, que desrespeita o tribunal e vai voltar tudo a ser o que era antes, inclusive, do início da campanha, que ele pretendia
que os deputados bolsonaristas que ele salvou pudessem disputar a eleição, né? Mas ele não vai conseguir porque o TSE vai dar um chega para lá nele. E apesar da lei, o governo Bolsonaro não distribuiu nenhum absorvente. O Bolsonaro promulgou a lei há 3 meses, depois de ser derrotado pelo Congresso, que derrubou o veto dele à lei de distribuição de absorventes. Mas o Ministério ainda não definiu regras nem orçamento para distribuir absorventes para meninas pobres. Não é? Enquanto isso, ele gasta milhões para fazer os seus passeios de moto, as famigeradas motociatas. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. E o jurídico do Planalto não chancelou a ação de Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. O Palácio Planalto, os advogados do Palácio Planalto, disseram para o Bolsonaro para não entrar com essa ação, porque ele não teria chance. E ele insistiu e não deu em nada, evidentemente. E o Lula dispara nas redes. O Bolsonaro tem mais menções positivas, porque ele está há mais tempo, não é? Ele tem mais seguidores e tal, mas o Lula, entre março e maio, cresceu 400% nas redes. O ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência, foi o pré-candidato à presidência da República que registrou o maior crescimento nas redes sociais entre março e maio, de acordo com o levantamento realizado pela Torabit. A plataforma vem medindo o desempenho dos nomes colocados na corrida ao Planalto desse ano em todas as principais redes. Tá aqui a imagem do Lula, do Ciro, não é? Aqui no cantinho, essa propaganda está atrapalhando. E é isso aí. Entenda como será o esquema de segurança dos presidenciáveis. Será muito simples. 24 horas por dia, os presidenciáveis vão ter segurança da Polícia Federal, segundo o Correio Brasiliense. Isso é muito bom, mas risco mesmo. Quem corre são Lula e Bolsonaro. Os outros candidatos aí, ninguém nem lembra que eles existem. E em viagens e articulações, a tal Simone Tebet, que é agora o nome da tal terceira via, tenta unir o MDB antes de crescer para fora. Esses caras inventam alguma coisa, eles inventam coisas que a gente não acredita, não é? Apesar do apoio de 22 dos 27 diretórios, a pré-candidata à presidência busca consolidar alianças, ainda consideradas protocolares. Não, são protocolares porque ela quer crescer dentro do partido dela, para que o partido dela aceite a candidatura antes de crescer para fora, estando o país às portas das eleições. A gente realmente tem dificuldade de entender o que se passa na cabeça dessa turma. Isso é uma piada, é uma farsa essa candidatura, mas enfim, vamos ver aonde eles querem chegar com isso, né? Ainda no Globo, com multidões evangélicas e de olho nas redes, o Bolsonaro aperta o ritmo da campanha. O Bolsonaro intensifica atos com segmento religioso em busca de impacto eleitoral e imagens para reforçar discurso. Apesar de tudo isso, de parecer que tem muita gente aí, o que acontece com o Bolsonaro é o seguinte: ele está pendurado nos evangélicos. Se ele perder os evangélicos, e ele vem perdendo para o Lula, né, o Lula vem avançando em cima desse eleitorado, se ele perder os evangélicos, ele perde tudo, porque é só o que resta para o Bolsonaro. Os militares são poucos, né? São algumas centenas de milhares, num país de 200 milhões de habitantes e de 150 milhões de eleitores. Os policiais, os soldados das Forças Armadas são poucos. Os empresários são poucos. Os ruralistas são poucos. O único grupo grande onde o Bolsonaro tem alguma força, mas ele tem bastante força, tem metade aí dos evangélicos, o Lula está com a outra metade. Se ele perder esses evangélicos, que são pessoas, em geral, mais pobres, que estão sofrendo muito com a crise, se ele perder, já era, não tem nem os 30%, não cai nem para metade disso que ele tem hoje. E a Marina está sendo convidada
para ser vice do Haddad em São Paulo. Ela já se reconciliou com Lula, mas ela tem planos de se candidatar a deputada federal. Vamos ver o que é que ela acha dessa candidatura a vice na chapa do Haddad. E o Luciano Huck volta a falar de política e elabora 22 propostas para fomentar o debate na eleição presidencial. Isso está cheirando a um ensaio de candidatura do Huck pela tal terceira via. Vamos ver no que vai dar. E a relação com militares e empresariado ainda é um desafio para a chapa Lula-Alckmin. Resumindo, é a vanguarda do atraso. Esses empresários, eles não querem apoiar o Lula. Por quê? Porque eles querem continuar tirando o direito trabalhista dos empregados deles. Na verdade é isso, eles acham que o lucro deles está em pagar salários miseráveis e algumas benesses que o governo dá para empresariado, não é? Mas a gente sabe que o lucro deles não está aí. O lucro deles está na distribuição de renda, na política de consumo de massas que o PT fez quando governava. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.